Graça e paz, vamos dar início ao nosso estudo do livro Curando as Feridas do Passado, o estudo de número 4. Eu quero começar o estudo lendo com vocês o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, que diz assim a palavra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. As dificuldades que a gente às vezes enfrenta é porque a gente não consegue compartilhar a dor. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que diz assim: se nós ignorarmos o amor perfeito, que é Jesus, certamente vamos ignorar as pessoas. Nós vamos discorrer que precisamos de um amigo para nos ajudar no processo de cura das feridas do passado. Nós precisamos entender que o passado, por mais dolorido que tenha sido, ele não é só para que ser lembrado como memória de uma tristeza ou de uma dor. Ele é para ser também lembrado como um aprendizado de uma situação que você vivenciou, passou, venceu e cresceu. No texto de Eclesiastes, que diz assim: é melhor serem dois do que um, a Bíblia nos ensina a importância da unidade, do relacionamento, do discipulado um a um, de você ter um mentor na sua vida, de ter um pastor para te aconselhar, de ter um discipulador para caminhar contigo. Nós, há pouco tempo, no estudo 1 ou 2, falamos da UTI, e na UTI nós dissemos assim, que tem as pessoas que são intensivistas, que são aqueles que procuram nos auxiliar nos momentos graves das nossas vidas. E aqui nós vamos falar do discipulador, do líder, do pastor, aquele que caminha contigo ou alguém. E essa pessoa, ela é importante na tua vida no processo de você encontrar cura de feridas que foram causadas no passado. No texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, a palavra nos ensina que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Esta foi a impressão que Deus teve quando ele olhou para o homem e viu o homem no Éden, cuidando do paraíso, cuidando dos animais, mas sozinho, sem alguém para caminhar com ele, sem alguém para compartilhar a sua alegria, a sua tristeza, né? Suas conquistas. Então, quando Deus percebeu a solidão do homem, percebeu a frustração daquela solidão, Deus falou assim: isso não vai ser bom para ele. Ele caminhar sozinho, ele estar sozinho, não está lhe fazendo bem. E aí Deus cria a mulher do homem. Deus tira da parte do homem a mulher, sua ajudadora, sua auxiliadora idônea. E a primeira mulher mencionada na Bíblia foi criada madura, já madura. Ela não teve infância, ela não teve um referencial, um exemplo, né, que ajudasse a definir o seu papel como esposa, como mãe. Ou seja, a primeira mulher criada na Bíblia, ela não tinha feridas do passado para serem curadas. É como se a vida dela fosse uma folha em branco, limpinha, e a partir dali Deus agora estivesse escrevendo a sua história, seu relacionamento com o seu esposo. E o fato de que o Senhor trouxe ela a Adão é o primeiro sinal de que casamento é importante para Deus. Isso nos faz pensar que é melhor esperar naquilo que Deus nos traz e do que procurar correr atrás sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus. O bispo T.D. Jakes, do livro Curando as Feridas do Passado, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos reconhecer a necessidade do outro para vencer algumas dificuldades do passado. John Wesley já dizia isso. John Wesley, ele dizia o seguinte: não existe o evangelho de solitários. Na Bíblia nós encontramos vários textos que nos mostram a importância de contarmos com alguém. Meu irmão querido, minha irmã amada,
O relacionamento é importante para Deus, porque se não fosse tão importante, Deus faria tudo sozinho. E nós vemos na figura da Trindade já um relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que o Filho, Jesus, ele vai dizer o tempo todo que o seu ministério era um ministério debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e sobre a orientação do Pai. Ou seja, não existe, querido, crescimento, amadurecimento, cura de feridas, se eu não tiver alguém para caminhar comigo. E nós vamos observar que essa figura de caminhar junto, de estar junto, é a figura do discipulador, é do líder, é a figura do mentor, é a figura do pastor, é a figura de alguém que está contigo e que pode te auxiliar mais do que outra pessoa. É a figura do pai, a figura da mãe. Conforme o relacionamento for saudável e for edificante para a sua vida, essa pessoa se torna importante na sua caminhada, no seu crescimento espiritual e na cura das feridas. E não precisa ser uma pessoa só. De repente você tem amigos que podem te ajudar, de repente você tem familiares que podem te ajudar, de repente você tem o seu pastor, o seu líder de célula que pode te ajudar, e você precisa estar aberto, pronto e pronta para receber ajuda ou pedir ajuda, porque às vezes nós não crescemos ou não curamos uma ferida. Pode ser que a ferida tenha sido feita semana passada, mas se você guarda essa ferida, ela se torna uma ferida inflamada, infectada, e mais tarde isso pode virar uma doença um pouquinho mais profunda e mais crônica. Nós não podemos deixar com que as amarguras ou as raízes de amargura penetre o nosso coração e nos torne pessoas amargas. Nós temos que tratar as feridas hoje. Sabe o que isso me faz pensar? Que juntos nós somos mais fortes. Tem uma brincadeira que eu faço, e eu quero fazer isso com vocês, que eu pergunto o seguinte: a união faz o quê? Não faz a força. A união faz açúcar. O que faz a força é a comunhão. E nós temos que ter o senso de estarmos juntos, mas para que um possa ajudar o outro. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 6, a palavra vai dizer o seguinte: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente quer ajudar as pessoas olhando para a dor delas e acentuando a fragilidade delas e de, ai coitadinha. Para ajudar eu preciso dizer, ser forte. Para ajudar eu preciso pegar pela mão e dizer, levanta-te. Para ajudar eu preciso mostrar o caminho. Não dá para querer ajudar uma pessoa se eu não estou disposto a lutar com ela para ela vencer. Quando o profeta Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, ele diz assim que ele viu os ossos secos se juntando, e osso com osso se juntando. Cada osso que se juntava ali formava uma pessoa, e cada pessoa formava um corpo de Deus, um corpo do exército de Deus, um soldado de Deus. Ou seja, nós somos esse ajuntamento de corpos que formamos o corpo de Cristo, o exército do céu. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus nos colocar juntos não é para a aglomeração. A igreja não se junta para a aglomeração. A igreja se junta para fortalecimento da fé, um ao outro ajudando, um ao outro fortalecendo, um ao outro amparando. Para quê? Para que nós possamos vencer as batalhas. Não se vence batalha sozinho. É na unidade que nós nos tornamos fortes. É na comunhão que a chama de Deus acende em nós. Comunhão é um projeto de Deus, uma estratégia de Deus. Nós devemos orar para que Deus possa discernir
se o outro é alguém com que nós possamos nos juntar. Esta é a função, esta é a tarefa, este é o objetivo de ser igreja. Enquanto o templo é o lugar onde nos tornamos um só corpo de Cristo. O funcionamento do corpo depende dos ligamentos. O funcionamento da célula e da igreja depende de uma conexão vital entre os seus membros. Queridos, é tempo de nós entendermos assim: sozinho nós somos fracos, mas juntos nós somos mais fortes. Por isso que a palavra vai dizer assim: maior é o que está em nós. A Bíblia não fala assim: maior é o que está em mim. Não! A Bíblia fala assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas é em nós, amados. Em nós. É um tempo de nós estarmos juntos. É um tempo de Deus nos trazer para perto dele e uns dos outros. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E isso é impossível se não houver cuidado mútuo no corpo de Cristo. Romanos 12, 15. Quando você se torna fiel na sua singeleza, então estará melhor preparado para ser fiel com os mais próximos. Seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus irmãos. Preste bem atenção, toda Noemi precisa de uma Ruth. Lembra da história de Noemi e Ruth? Lá no livro de Samuel? Toda Noemi precisa de uma Ruth. O nome Ruth, no hebraico, significa amiga. Toda Maria precisa de uma Isabel. Lembra da condição de Maria? Uma jovem, uma moça nova, grávida, precisando do quê? De alguém que abrigasse ela naquele período, para que ela não passasse por situações piores do que aquela que ela já tinha passado, para que ela pudesse se sentir protegida e guardada. Todo Davi precisa de um Jonatas, um amigo fiel, que reconhece a unção de Deus que está sobre o outro. Isso é caminhar junto, queridos. Caminhar junto é propor que você possa ser um promotor, prover a cura, prover o caminho da cura, prover resposta, ajuda, auxílio para o outro. Nos evangelhos nós vamos ver que Jesus ele fez o seguinte: ele separou o discípulo de 2 em 2 e mandou para a missão. Nos evangelhos Jesus contou certa vez a parábola do bom samaritano para exemplificar quem é o próximo. Na parábola nós vamos ver que tem o samaritano caído, tem o enfermo caído, o necessitado caído, o homem que está caído à beira da estrada, e 3 personagens. Um era o sacerdote, outro era o levita e o outro é um samaritano. Os 3 personagens têm condições de ajudar aquele homem caído, mas só um ajuda. Por quê? Porque só um se interessa em se aproximar. E quando ele se aproxima, ele auxilia o socorro. Quando nós nos aproximamos das pessoas, coisas poderosas acontecem. E toda amizade começa com uma proximidade. Nós devemos buscar isso nesse processo de cura das feridas do passado. Talvez alguém no passado tenha feito algo grave para você, mas o fato de você ter se afastado, ter se distanciado, faz com que aquela situação perpetue. Você pode até estar dizendo, mas fez tão mal para mim que eu não quero nunca mais olhar na cara dessa pessoa. Mas o fato de você querer se distanciar faz com que a ferida permaneça aí. Você precisa querer o quê? Aproximar-se. Não é aproximar-se para conviver o resto da vida. Disso depende o teu coração. Mas é aproximar-se para perdoar, para amar, para considerar. Não é olhar para o passado mais como dor, como mágoa, como rancor,
Mas considere as coisas que aconteceu na sua vida e entenda uma coisa: você é uma pessoa que venceu todas essas coisas. Você é uma pessoa que passou por essas situações, mas venceu elas. Elas não te venceram. Você venceu essas situações. Embora devemos ter cuidado para não ficar preso no passado, nós devemos olhar para trás com a intenção de agradecer a Deus pela maneira como Ele nos sustentou ao longo das lutas. O segredo do vencedor não está na palavra. O segredo do vencedor está na atitude, no caráter dele. Independente do quanto a pessoa tenha caído, a unção de Deus vai restaurá-lo. Independente de quanto você tenha passado por sentimentos de dor, a unção de Deus vai te fazer vencer. A unção de Deus vai realizar coisas grandes no seu coração. O Espírito Santo virá sobre você para te restaurar de todas as feridas do passado. Jesus quer caminhar conosco. Quando a palavra do Senhor nos ensina assim, o cordão de 3 dobras não se rompe, Eclesiastes 4:12, a palavra está dizendo assim, um fio desse cordão nesta vida é o meu. O outro fio desse cordão nessa vida é alguém com quem eu me relaciono, com quem eu convivo. Mas o terceiro fio é o fio do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo presente aqui, que caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não nos quer sozinho e Jesus não quer que deixemos ninguém nessa caminhada sozinho.